Bom, vou mostrar como é que faz lettering para história em quadrinho. No caso, lettering para história em quadrinho envolve qualquer tipo de tratamento tipográfico que você use numa história em quadrinho, né? Mas eu vou mostrar só como é que faz um título assim, meio genérico para uma história em quadrinho. Aí, no caso ideal seria você começar assim olhando para a história e vendo assim um estilo de letra que reflita, né, o que aquela história está dizendo. Assim, por exemplo, aqui no caso eu não tenho nenhuma história, mas eu imaginei assim, sei lá, uma coisa meio dark, assim, meio maligna, sabe? Uma história talvez de vampiro, um negócio assim, sabe? Então peguei essa letra aqui que eu acho que dá um ar meio vampírico, talvez, assim, com esses meio alto, assim, né? Reto, assim, e tal. Mas se você estiver meio perdido, eu, assim, conselho entrar nesse site aqui, chama blambot.com. Aí ele é um site de fonte para lettering de história em quadrinho. Então ele tem aqui uma galeria gigantesca com várias fontes aqui pagas e de graça. Aí você acha ali fontes e vê aqui a lista de fontes. Acho que tem um pontinho vermelho do lado, são as pagas, e as que não tem nada são as de graça. Então eu não quis pagar nada, então eu peguei uma de graça, legal, assim, que eu achei legal. Tem várias de graças que são legais, assim. Aí o que eu peguei foi essa Wicked Queen aqui, que eu achei bacaninha, assim. Então, aí eu usei para fazer esse exemplo aqui, que eu acho que é um título genérico, assim. Você pode fazer a variação que você quiser, mas eu acho que isso aqui você dá uma base, assim, legal de um conceito de título padrão, assim, do que seria um título para história em quadrinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Primeiro eu vou resetar tudo para parecer que eu tivesse aberto o Illustrator agora. Assim, botar tudo no padrão. Beleza. Então vou escrever aqui uma super aventura. Tá meio pequeno. Segurei Shift, né? Opa. Segurei Shift. Vou manter a proporção. Mais ou menos do mesmo tamanho assim. Então vamos lá. Eu vou olhar para isso aqui. Como é que está isso aqui? Está com preenchimento de gradiente, né? Azul claro, azul escuro. E aí a gente tem um contorno preto que parece que está afastado um pouquinho do preenchimento. Mas na verdade, o que é isso aqui? É uma forma que tem dois contornos. Um branco, que está abaixo do preenchimento, e abaixo dele está um contorno preto, que é, né, o dobro da grossura, da espessura. Aí ele dá essa ideia de que o preto está afastado do preenchimento. Então vamos fazer isso aí. Primeiro eu vou fazer acabei de escrever isso aqui. Vou fazer o preenchimento, gradiente. Só que eu escrevi isso aqui, ainda posso editar, mas eu não quero mais editar. Eu já tenho o título pronto e eu sei que esse vai ser o título. Então eu posso converter ele para linha, converter para curva. Ele não vai mais ser editável, mas vai ser uma forma vetorial, né, para eu poder editar de outros jeitos. Então é Ctrl Shift O, ou então Command Shift O no Mac. Aí ele converteu, beleza, tá em curva, só que aí o que ele fez? Ele converteu, só que cada letra é um objeto separado que está tudo agrupado. A gente vê aqui pelo palette de layer. Você tem a camada, o grupo aqui, né? E dentro, cada compound path aqui é uma letra diferente. Só que eu não quero isso. Eu quero um objeto com vários elementos, né? Só que sendo um objeto, não sendo um grupo. Então eu tenho que desagrupar isso, que é Ctrl Shift G, ou então Command Shift G no Mac. Aí beleza, ele desagrupou,
Então a gente pode até selecionar as letras individuais e tal, mas eu também não quero isso. Eu quero selecionar tudo e juntar tudo. Então eu venho aqui no... Selecionei tudo, aí eu vou aqui no Pathfinder, aqui embaixo, e aí esse primeiro botão aqui, ele vai fazer uma união. Aí agora é tudo um objeto, só que eu ainda tenho que dar o Expand aqui, que eu não quero mais editar isso nunca mais. Então agora ele é um objeto único, só que com pedaços separados. Não é mais um grupo. A gente vê aqui pela paleta de layers que ele é um objeto só. E aí é esse que eu quero. Agora eu vou colocar o preenchimento gradiente, que é bem fácil. A gente vem aqui, selecionei aqui, vou clicar nesse botãozinho aqui onde tem as cores. Tem o primeiro que é preenchimento sólido, o segundo é preenchimento gradiente e o terceiro é nada, sem preenchimento nenhum. Ele fica assim, transparente. Mas eu quero o gradiente. Aí, no padrão, o que ele faz é um gradiente horizontal, né? Um degradê assim, o degradê padrão dele é horizontal assim. Então eu venho aqui na ferramenta Gradient, segurei Shift para ele fazer uma linha reta, né? O Shift trava nos ângulos. Aí puxei para baixo e ele fez isso aí. Já está ficando parecido com esse aqui, só que está na cor errada. Eu quero um azul assim. Então como é que eu faço isso? Selecionei aqui, aí a gente vem nessa aba de Gradient aqui, que a gente vai editar o degradê. Aqui tem até o tipo de degradê, se eu quiser um degradê radial, né, saindo de um centro, assim, expandindo circularmente, assim. Eu posso fazer isso também, mas o que eu quero é o linear. Vou deixar o linear, assim. Peraí que eu tenho que fazer esse negócio de novo aqui. Pronto. Agora, então, o que eu quero que seja branco, eu quero que seja... o que eu quero que é branco, eu quero que seja azul claro. E o que for preto vai ser azul escuro. Então, o que eu faço eu acho aqui um azul claro, mais ou menos. Não que seja esse necessariamente. Depois a gente pode editar ele. Peguei esse azul claro daqui e arrastei lá para cima do branco. Aqui. Aí o que era branco ficou azul claro. E aí o azul escuro eu pego um azul escuro que já tem aqui pronto. Arrastei para cá. Agora, se eu não estiver satisfeito, se eu quiser, sei lá, um azul menos roxo do que esse, talvez. Eu clico aqui no azul escuro do degradê, e lá em cima já aparece esse azul que eu escolhi para eu poder editar. Então eu posso escurecer ele, posso tirar um pouco do azul aqui, posso botar ele mais azul e tal. Posso mudar ele para CMYK também, em vez de, se eu não quiser RGB. Aí eu posso editar ele em tempo real aqui. Estou mudando aqui, ele já está mudando aqui na forma também. Mas eu estou satisfeito com esse jeito aqui. Aí, então, a gente tem o preenchimento resolvido. Agora, contorno é aquela história, né? Tem que fazer 2 contornos. Então, no caso, eu já tenho um slot de stroke aqui que está sem nada. Então, primeiro eu vou botar ele branco. Aí, agora, se a gente olhar de perto, eu tenho um contorno, só que ele está comendo aqui o preenchimento. Eu vim aqui no stroke, se eu engrossar, ó, ele vai comendo, entendeu? Só que eu não quero isso, eu quero que o stroke fique por baixo do preenchimento. Vou botar ele preto aqui para você ver. Ele tá indo para fora e para dentro, só que eu quero só que ele apareça do lado de fora, então eu arrasto ele para baixo aqui. Essa paleta de Appearance é como se fosse a paleta de Layer, só que do objeto. Então você pode reordenar, você pode, né, reorganizar a ordem dos elementos, do contorno e do preenchimento aqui. Então eu coloquei o preenchimento para debaixo do contorno. O inverso, né? Coloquei o contorno para debaixo do preenchimento. Aí ele ficou desse jeito. Agora, na verdade, esse contorno aqui é branco. Então, para eu duplicar esse, para fazer o preto, eu venho aqui e arrasto para um novo. Né? Esse botãozinho aqui de novo elemento. Que aí ele duplicou esse que eu já tinha. Então eu pego o que está embaixo, transformo em preto e boto ele para 4 pontos. Então, eu estou com o preenchimento degradê em cima, logo embaixo tem o contorno branco com 2 pontos, e logo embaixo tem um contorno preto com 4 pontos de espessura. Que aí ele fez esse efeito aí de contorno meio deslocado, meio separado assim, do preenchimento.
Aí isso aqui já está quase pronto, né? Só falta colocar essa sombrinha aqui, que no caso é uma sombra vetorial dura, né, que eu fiz manualmente. Assim. A gente pode até colocar um efeito pronto, já existe você vem aqui em Filter, sei lá, esqueci onde que é Filter ou Effect, que você já coloca uma Drop Shadow pronta, mas eu não quero fazer isso, porque ele cria um JPEG, sabe? E eu não quero, fazer uma sombra vetorial na mão. Aí como é que eu faço isso? Eu vou pegar isso aqui, vou duplicar com Alt, ou então com Option no Mac. Então dupliquei, eu estou usando essa forma que eu já tenho para fazer a sombra. Então essa aqui que está em cima vai ser a forma, né, que vai ficar igual, e essa aqui de baixo vai ser a minha sombra. Então para a gente transformar isso em sombra, como é que a gente faz? Se eu simplesmente pintar, tirar o contorno e pintar isso de preto, até parece que ele é uma sombra, mas quando eu coloco em cima assim, eu vou ver que o contorno, no momento que eu botei o contorno, ele criou mais, né, ele criou mais objeto, né, o objeto ficou mais espesso. Então eu quero que a sombra inclua esse contorno. Eu não quero que seja só a sombra do preenchimento, que é o que eu fiz agora. Então como é que eu faço isso? Eu vou dar uns Ctrl Z aqui para voltar. Tá, e voltei para o inicial, que é isso aqui. Então o que eu tenho que fazer é transformar o contorno em preenchimento. Aí para isso, a gente vem aqui em Object, Expand Appearance. Aí beleza, o que ele fez? Ele pegou todos os elementos, o preenchimento, o contorno 1 e o contorno 2 e separou eles, né? Agrupou. Então eu vou desagrupar isso tudo. Está tudo agrupado aqui, né? Estou mexendo tudo junto. Então para desagrupar, Ctrl Shift G, ou então Command Shift G no Mac. Desagrupei. Aí você pode ver que eles estão separados. O contorno, né, o preenchimento separado aqui, né? Aí você tem o contorno 1 e o contorno 2. Estão todos separadinhos, mas eu não quero isso ainda, porque os contornos ainda são contornos, eles não são preenchimentos. Então eu quero transformar tudo em preenchimento. Aí eu selecionei tudo, né? No caso ele agrupou, ele manteve isso aqui junto, né? Claro, mas separou os elementos. Então eu seleciono tudo assim, venho aqui em Object, Expand. Aí ele abriu essa janelinha aqui. Aí eu marquei Fill Stroke para ele expandir o preenchimento e o contorno. Na verdade nem preciso do Fill porque ele já é um preenchimento. Mas se eu quisesse, por exemplo, esse degradê, se eu quisesse separar ele em vários degraus assim, de cores chapadas, eu marcava aqui o Fill e botava Expand Gradient to, sei lá, 255 objetos. Ou então se fosse 2 objetos, seria metade azul claro, metade azul escuro, sacou? Mas eu posso aumentar isso, assim. Mas isso aí no caso eu não quero. Eu quero manter ele um degradê mesmo. Aí eu mando OK. E aí tudo agora virou um preenchimento. Você vê até aqui não existe nada com contorno nessa galera aqui. Só que aí tá meio doidão, tá meio pesado isso aqui. Então eu quero simplificar mais ainda e transformar isso num objeto só. Então, quando ele fez isso, o que ele fez? Ele transformou o contorno em preenchimento, só que mesmo assim eles estão separados. Então eu quero juntar isso. Então eu venho naquele Pathfinder, nesse botãozinho aqui, juntou tudo, mandei o Expand. Agora sim, ele é um objeto. Só que ele está sem preenchimento. Eu vou colocar um preenchimento preto aqui. Pronto. Agora sim, é um objeto só, bem limpo, com a largura desse aqui, com o contorno. Então eu posso vir nesse, arrastar esse para cá, ou então eu posso selecionar tudo e alinhar, né? Alinhar horizontalmente, verticalmente. Aí eu chego mais perto, dou uma deslocada e pronto. Só que aí essa sombra aí tá, né, opaca. Até que dá um efeito legal, mas eu ainda posso pegar ela e, sei lá, botar uma transparência de 50%, assim. Transparência 50%. Aí aqui eu posso mexer onde eu quiser a sombra. Quero que ela venha de baixo, por exemplo. Ou então quero que ela venha de cima. Aí eu mexo aqui no objeto, no texto e escolho onde que a sombra vai ficar.
Aí é isso, ficou, né, ficou parecido com o que eu tinha preparado antes. E espero que vocês tenham acompanhado aí direitinho, espero que que eu tenha explicado direito aí, que não tenha corrido com nada. Qualquer coisa, dá um toque com um comentário, ou então um e-mail, talvez, para eu saber também se os negócios estão indo direito, porque senão eu nunca vou saber se eu estou fazendo esse negócio direito. E isso aqui, na verdade, foi uma dúvida que me tiraram. Minha prima que me tirou essa dúvida quando eu estava de bobeira. Assim, ela perguntou como é que faz lettering de história em quadrinho. Aí eu imaginei que seria uma, uma parada boa para fazer um tutorial. Assim. Eu acho que não apenas vocês deviam ficar, né, aprendi a fazer lettering só, mas isso aí na verdade exercitou várias coisas, tipo degradê, contorno múltiplo, que dá para usar em outras tarefas, não só lettering. Então acho que é isso que é importante, assim, você fuxicar, né, e usar isso aí só como uma base, assim, para poder desenvolver além, né, ir além de só isso aí, desenvolver outras coisas. Então, vou ficar nessa. Até a próxima.